boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, também nas nossas redes sociais. A partir de agora, você assiste a mais uma sessão solene que entrega o título de cidadão caxiense ao empresário Roberto Antônio de Lázari. Roberto fez vários trabalhos voluntários em prol da comunidade de Caxias do Sul. A indicação para a entrega do título é do vereador Adriano Bressan, do PTB. Acompanhe com a gente. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga do título de cidadão caxiense ao senhor Roberto Antônio de Lázari. Convidamos o vereador Adriano Bressan para que acompanhe até a mesa principal homenageado da noite, Roberto Antônio de Lázari. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compõem a mesa principal. Homenageado da noite é Roberto Antônio de Lázari, prefeito municipal de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, secretário da mesa, vereador Felipe Guilhermaier, e este vereador, presidente Velocino Ex, que vos fala. Convidamos a todos os presentes para que, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte,
solicitamos o secretário da mesa, vereador Felipe Geiermeier, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene e também das correspondências recebidas desta casa. Pois não, senhor presidente, correspondência recebida do ex-governador José Ivo Sartori. Autoridades que simbolicamente fazem parte da mesa. O ex-vereador Edson Nespolo, representando o deputado Carlos Búrigo, o senhor Luiz Chaves, rainha da Festa da Uva Patrícia Pesce, gerente da Associação Criança Feliz Cibele da Rosa e o vice-presidente da Ser Caxias, Valmor Miola. Era esse, senhor presidente. Obrigado. O título de cidadão caxiense ao senhor Roberto Antônio de Lázaro foi concedido por meio do Decreto Legislativo número 415-A, de 24 de março de 2020, aprovado por este plenário. Convidamos o vereador Adriano Bressan para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, autoridades aqui mencionadas no protocolo, os convidados aqui presentes, principalmente família e amigos e amigas do nosso querido Beto de Lázaro. Ocupamos a tribuna de hoje, nesta noite, em nome do Poder Legislativo de Caxias do Sul, para homenagear um grande cidadão caxiense, de fato, e que hoje passará a ser também de direito. Falar de Roberto Antônio de Lázaro, ou simplesmente do Beto de Lázaro, é motivo de muito orgulho para mim, pois além de ser um amigo pessoal, é um amigo vocacionado a ajudar o próximo. Roberto Antônio de Lázaro nasceu no dia 3 de fevereiro de 1961, na cidade de Maravilha, no estado de Santa Catarina, filho de Armelindo de Lázaro e Nair de Lázaro. É irmão de Lisete, Rosane e Lisandra de Lázaro. No ano de 1970, aos 9 anos de idade, mudou-se com a sua família para Caxias do Sul. E desde então, tornou-se um caxiense de coração. Desde que aqui chegou, já começou a trabalhar na padaria Líder. Entre os anos de 1970 e 1973, na entrega de pães aos mercados, fruteiras e lancherias da cidade. Em meados de 1973, a família de Lázaro adquiriu o Mercado Centenário, no bairro Marechal Floriano. E então, o nosso homenageado passou a exercer todas as funções necessárias junto aos negócios da família, como padeiro, açougueiro, repositor, entregador de rancho e etc., até se tornar o sócio-administrador, função a qual exerceu até 1994. Ainda no bairro Marechal Floriano, Beto de Lázaro já se destacava nas atividades comunitárias, sempre ajudando ao próximo e buscando melhores condições para todos. Afinal, o espírito solidário que ele tem até hoje é o que torna ele um homem público, honrado e merecedor desta homenagem. Em 1979, a família de Lázaro, vocacionada ao empreendedorismo, abre uma unidade no mercado do bairro Kaiser, alterando a razão social para Supermercado de Lázaro Limitada. Aqui quero quebrar um pouquinho o protocolo e falar de umas histórias que eu também tenho do Supermercado de Lázaro. Quem é daquela região, né, Vera, sabe muito bem o que o Mercado de Lázaro significou para nós. Conto até hoje, nas minhas histórias, que conheci a caixa de correio através do Supermercado de Lázaro. Era o único lugar que lá tinha uma caixa de correio para atender os bairros São Caetano, Esplanada, Bom Pastor, onde eu morei por 11 anos. E também dizer, Beto, que o mercado fazia a alegria das crianças, porque eu saía do bairro Bom Pastor a pé e o único local para encontrar um danete que eu tanto gostava era no Supermercado de Lázaro. Por isso que estou gordinho até hoje, né, vereador Felipe?
Então, são histórias que a gente não esquece desde criança. Quando eu tinha 6, 7 anos, me lembrava do supermercado de Lázaro. Em função do contato permanente com a população dos bairros, diversas foram as atividades comunitárias que o envolveram e o envolve até hoje. Roberto de Lázaro é técnico contábil e economista. Casou-se em fevereiro de 1989 com Vera Cristina Vieiro. E desta união nasceram os filhos Verônica de Lázaro e Roberto Antônio de Lázaro Filho. E agora também é sogro de Mateus Toder. Vale aqui destacar o papel fundamental que a sua esposa Vera possui ao longo desta trajetória. Permita-me aqui, senhor presidente e colegas vereadores, prestar também uma homenagem à querida amiga Vera de Lázaro, que sempre esteve ao lado do Beto durante todos estes anos e que por muitas vezes, ou em quase todas, acabou entrando no mesmo baile. E olha, Vera, não deve ser fácil acompanhar o ritmo do Beto, né? Eu até vou sugerir que possamos acrescentar no certificado o teu nome, pois acredito que tu és merecedora tanto quanto ele desta homenagem. Quando estivemos reunidos com o Beto pela primeira vez, a fim de comunicarmos a nossa intenção de homenageá-lo neste Poder Legislativo, a primeira coisa que ele nos disse foi: "Vá, Bressa, vou ter que ver com a Vera." E assim foi até o dia de hoje, onde cada detalhe desta sessão foi tratado justamente com esta grande mulher, que és tu, Vera. Muito obrigado pela tua ajuda, mais uma vez. Nossa eterna gratidão pela parceria de sempre. Nas conversas que tivemos com alguns amigos teus, Beto, eles nos confessaram algumas particularidades. Entre elas, o dom que tu tens de fazer o melhor chimarrão do mundo. Aliás, um deles nos confidenciou que ele até se arrisca a fazer um mate para o presidente ou para o Papa. Enfim, para qualquer pessoa do mundo, menos para ti. Pois, segundo este teu amigo, a NASA ainda não disponibilizou o curso à altura para que ele pudesse aprender a fazer o chimarrão do jeito que tu faz e que te agrade. Outra situação que nos mencionaram é que o senhor é um bom guia turístico. Tu és um ótimo empresário como guia turístico, pois sempre que viaja em grupo, sai correndo na frente e deixa todos os demais para trás. E aí, além de não saberem aonde ir, acabam tendo que te procurar. Esse é o Beto de Lázaro, um cara que acorda ligado no 220 e nunca desliga. Está colado a sua liga. O Beto é daquelas pessoas que acorda de manhã cedo com uma ideia mirabolante na cabeça e começa a executar do nada. Mas claro que nunca está sozinho. Nessas empreitadas, pois ele liga para um, chama outro e acaba envolvendo todo mundo na execução da mesma. E até não ver tudo pronto, ele não para. E detalhe, sempre dá certo, pois a capacidade que ele tem de agregar as pessoas é o que torna ele este grande ser humano. Seguindo a sua trajetória de envolvimento com a comunidade, em 1990 participou do retiro no movimento de cursilhos de cristandade da diocese. A partir daí, atuou em vários setores do movimento e, com o auxílio de todas as demais equipes, organizou, por exemplo, no ano de 2000, a coleta das mais de 2.000 bolsas de sangue para o Hemocentro. E mais tarde, engajou-se na reforma da ala direita do Seminário Nossa Senhora Aparecida, a fim de que os movimentos cristãos tivessem um local próprio para suas atividades. Foi vice-presidente do Sindigêneros de Caxias do Sul, sob a presidência de Valcir Escorteganha, no período entre outubro de 91 a outubro de 1994, sendo a segunda gestão sindical da entidade, e que se destacou pelo árduo trabalho à concretização do sindicato, que neste ano comemora 33 anos de atuação em nossa cidade. Em 1992, coordenou a equipe responsável pela construção do ginásio de esportes, vinculada à Igreja Imaculada Conceição dos Freis Capuchinhos.
A obra era destinada a atender em horários específicos as crianças carentes do bairro Rio Branco. Neste mesmo período, ao lado da esposa, atuaram como casal preparados, de pais e padrinhos para os batizados na igreja. O empreendedorismo sempre esteve muito presente na sua vida, do Beto. Em 1995, iniciou suas atividades junto à RD Incorporações de Imóveis Limitados, passando a atuar no ramo até hoje, com a denominação de Lázari Empreendimentos Limitados. Aliás, além de Beto, como é carinhoso chamado, o conhece também por RD e Lázari. Já no ano de 1996, iniciou sua aproximação com a Festa Nacional da Uva. Naquele ano, ajudou a distribuir uvas e sucos nas arquibancadas durante os desfiles. Nos anos seguintes, trabalhou na diretoria social, sob o comando de Paulo Sebem e, posteriormente, de Volney Ferreira. Entre abril de 2011 e abril de 2014, atuou como conselheiro na Associação Criança Feliz, trabalhando para que novas parcerias com a entidade, além de melhorias na sua estrutura, pudesse ampliar ao máximo o número de atendimento às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. Residente do bairro Fátima Baixo e nos outros 11 bairros da região norte de Caxias do Sul. Pelo seu trabalho incansável em favor da Associação Criança Feliz, em 2014 foi agraciada pela instituição com o prêmio Sou de Atitude, pelos relevantes serviços prestados à entidade. Seu amor pela Festa Nacional da Uva, com o que o ano de 2015 aceitasse o convite de presidente da comissão comunitária, à época, pelo então Edson Nespolo, para assumir a presidência da diretoria social, juntamente com a sua esposa Vera, daquela que se tornou a maior festa da uva da história de Caxias do Sul, realizada no ano de 2016. Em setembro de 2015, já não bastando o desafio de organizar a parte social da Festa Uva, passa a integrar a diretoria da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. Desde então, passou a atuar como conselheiro administrativo, diretor, vice-presidente e presidente na gestão 2018 e 2019. Após esse período, foi vice-presidente comercial e de marketing na Ser Caxias. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, queremos, em nome dos demais colegas da legislatura passada, agradecer a aprovação de forma unânime dessa merecida homenagem a este cidadão, agora caxiense, que dedicou e dedica sua vida em ajudar o próximo, e principalmente a construir uma cidade melhor para todos nós. Em nome do Poder Legislativo e de toda a comunidade, nossa eterna gratidão por ter acreditado em Caxias do Sul, na sua história e no seu povo, que hoje, como forma de agradecimento por tudo que tu fez e fizeste por ela, lhe concede o título de cidadão caxiense. Muito obrigado, Roberto Antônio de Lázari. Neste momento, temos a satisfação de passar às mãos do senhor Roberto Antônio de Lázari o diploma do título de cidadão caxiense outorgado por este Poder Legislativo, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, de acordo com o Decreto Legislativo 415-A, de 24 de março de 2020, concede ao senhor Roberto Antônio de Lázari o título de cidadão caxiense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de Caxias do Sul, 23 de novembro de 2021. Assinados por este vereador Velocino Wes, segundo primeiro secretária vereadora Marisol Santos, vice-presidente Elisiando Fiuza
segundo vice-presidente José D'Ambrós e segundo secretário Felipe Geilmeier. Neste momento, convidamos os membros da mesa, mais o vereador Adriano Bressan, proponente, para que façamos a entrega do diploma com a foto oficial aqui na frente. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Roberto Antônio de Lázari, nosso cidadão caxiense, para que faça uso da palavra. Alô? Boa noite a todos e a todas. Saudar meu amigo Adilódio Domênico, prefeito de Caxias do Sul, presidente da Câmara, Velucino Ex, meu amigo de muita jornada, Felipe, e o meu preponente, então, o vereador Adriano Bressan. De cara, quero agradecer muito a esta casa por esta homenagem. Eu, na minha vida toda, eu sempre procurei por sinais que pudessem representar algo. Nunca procurei e tenho certeza que muitas outras pessoas mereceriam esse título. Mas aqui estou eu com vocês. Eu vou pedir desculpa de uma coisa já de imediato. Todas as vezes que eu falar aqui para vocês de ações, eu nunca posso falar na primeira pessoa. Quero que vocês já me entendam se acontecer isso. Eu sempre falo no conjunto. Alguém tem que começar. Se fui eu, não importa. Mas, se eu conseguir isso, vocês tenham certeza que foi por todos vocês. Agradeço especial a minha companheira e leal Vera, os meus filhos, minhas irmãs presentes aqui, e dizer para vocês, eu comecei a escrever ontem alguma coisa e resolvi virou nisso aqui, então eu vou falar entre amigos aqui com vocês. Não vou usar muita história e vou falar do que faz sentido realmente na vida. Vou contar, fiz uma cronologia do meu tempo, em cima mais ou menos do que o Bressan passou, e eu quero passar para vocês, em 1970, eu era entregador de pão, e eu vi 2 sócios de um mercado, então vocês imaginam, 1970, eu tinha 9 anos de idade, eu entregava pão. E tinha 2 sócios de um supermercado que estavam em conflito. E o meu pai, na época, tinha sofrido um acidente, não com ele, mas com o motorista dele. Acabou o motorista ficando paraplégico de uma perna, e o meu pai estava perdido, vendeu o caminhão para poder pagar o hospital dessa figura. E em 1970 eu entregava pão, com o Rudionei, vão conhecer, Joacir Fórmulo. O Joacir, antes de começar o reparte, minha gente, ele já é falecido, ele passava
no Burgo, e olhava para as pessoas da rua e ele dizia: guri, desce aí, entrega o pão para ele. Entrega o pão para ele. Uma pessoa de uma alma maravilhosa. Então, eu fui caminhando e fui convivendo com essas pessoas. Em 1973, então, neste conflito, lá eu cheguei em casa, o pai com certeza desanimado, minhas irmãs estão aqui, momento difícil da família. O pai foi lá conversar então com o tal do Bride, o Catafesta, que eram os donos. Foi lá conversar e acabaram se acertando, e o pai disse: mas eu não tenho dinheiro. E o pai disse: mas eu vou no Chico Espendorello da Caixa. Foi lá, o Adiló sabe dessas histórias todas, né, Adiló? O Adiló foi uma pessoa que conviveu muito com meu pai e minha mãe. São compadres, por sinal. E aí chegou um momento lá, acertaram o negócio e o Chico disse para o pai: compra lá, era 40 mil, vai pagar em 24 parcelas. Bem, o pai comprou um mercado, o Chico aconteceu, começamos no mercado, e aí tinha a prestação, era lá, 1.800 e poucos reais. O pai dizia para a mãe no caixa: tu tira todo dia esse valor, tu bota embaixo da caixa lá, que esse aqui é para pagar a prestação do Chico. Todo dia ele tirava o dinheiro do mercado para pagar. Uma, no final de semana, era o aluguel, e no outro era o... Eu estou contando isso, na medida que eu vou contando, eu quero dizer para vocês que a gente não nasce com essas coisas. É as pessoas que vão mudando a vida da gente. Nós mudamos, na verdade, é com as pessoas que nós nos relacionamos. E eu guardo muito forte uma cena que muitos me perguntam, muitos amigos, tenho muitos amigos juventudistas, e me perguntam: mas como é que tu virou do Caxias? Em 1975, o seu Francisco Espendolello, junto com o seu Raul, Francisco Stedley, faziam o centenário, que era Francisco Stedley, porque o Francisco tinha... Se completasse em 6 meses o estádio, ele ia para a Série A. E o seu Francisco vinha no mercado e pedia para o meu pai e minha mãe fazer 300 sanduíches. E eu botava na cestinha e levava no canteiro de obra para cada um. Tinha 12 anos, gente. Levava para cada um. E o seu Francisco dizia: guri, aquele que não quer o sanduíche, tu me avisa. Tu me avisa. Hoje não é que nem a norma, que não pode criança entrar em obra, etc., aquelas coisas todas. Tu me avisa, que eu vou entregar para eles. Então, a preocupação de um homem que me marcou. A gente vai vendo na vida, e essas pessoas vão marcando, não tem outro jeito. Aí, muito bem, ficamos todos aquele ano se envolvendo no bairro. Na verdade, o meu pai e minha mãe, na época, sempre diziam para nós: nós temos que conquistar amigos aqui, não clientes. Também a gente foi gravando muito essas coisas. Outra coisa que meu pai dizia depois lá, quando eu ganhei o primeiro carro dele, ele dizia: meu guri, escuta aqui, tu fica junto com pessoas mais velhas que tu e mais inteligentes, porque tu vai aprender. Não fique junto com pessoa burra. Coisas que a gente vai na vida guardando. Então, os ensinamentos. Então, como o Bressan falou, em 79, então o pai abriu o mercado na Ernesto Casara. Para vocês terem uma ideia, em 79, o arrojo, que era na época, o Adiló sabe muito bem disso, porque eu tenho certeza que eu vou contar com o Adiló, os ônibus faziam nos 9 Chonardi a volta, Adiló. E tu e o pai foram falar com o Mansueto, que tinha sido prefeito, né? E aí o pai foi lá e disse: eu quero construir aqui um pavilhão, porque eu quero esse mercado aqui, não tem onde os caras comer, rapaz. Eu preciso montar um mercado aqui. Era tão longe e fora, que a minha mãe, nós fomos para lá, eu e as minhas irmãs morar, em janeiro de 79, sozinhos.
E a mãe veio depois de 6 meses morar lá, porque ela não queria. Ela dizia que era muito perigoso, que não queria ir, porque onde é que se viu? Como é que vocês vão ficar lá? Vocês fecham a porta, vocês fazem isso. E nós, gurizada, 20 anos. Então, mais uma vez, essas coisas gravam muito na vida da gente, não é por acaso. E depois, graças a Deus, Bressan, é verdade isso. Nós fizemos um mercado lá e a gente formou uma aliança com a comunidade que vocês não acreditam. As pessoas vinham de manhã para tomar chimarrão lá em casa. Não uma pessoa, 2. Faziam uma roda para tomar mate. Eu me recordo, Adiló, quando nós abrimos, tu lembra, tu já tinha o Nicofon ou não? Eu me recordo que quando a gente abrimos lá, Adiló, fez a volta na quadra na inauguração de tantas pessoas que tinham e não tinham carro para comprar, não tinham carro para comprar. Eles iam ali pela necessidade mesmo. Necessidade porque era muito longe, não tinha locomoção, tinha que caminhar a pé mesmo, era tudo colônia. E aí, o domingo tem que ir para a missa, né, gente? Aí no domingo foi transferida uma missa ali no São Judas Tadeu, das 10 horas para as 11, porque ia ter um velório. Eu fui um pouquinho antes na missa, sempre um pouco antes, acordei e tal, 220 mais ou menos, né? Aí fui um pouco na missa. Eu tive um choque quando eu vi aquela pessoa dentro da igreja, na celebração, que eu fui lá, falei com o Fadanelli, Álvaro, com o Fadanelli, e disse, Fadanelli, vamos fazer uma capela mortuária aí do lado. Bom, fiz 15 ligação, aí o Fadanelli disse assim, não, então faz laje, que eu quero fazer a sala de catequese em cima. Tá bom, faço a laje. Fizemos a capela mortuária que ela está até hoje lá. E eu digo, a capela mortuária é um bem que está lá, mas eu acho que é um conforto para quem vai, um conforto um pouquinho melhor, com condições, com uma cozinha, com alguma coisa, um banheiro legal. Então, é isso que a gente tentou, sempre o pai dizia para mim, uma outra coisa que era importante, nós temos que devolver para a comunidade o que a gente ganha, parte daquilo que a gente ganha, a gente tem que devolver para a comunidade, de uma forma ou outra. Então, aí naquela época surgiram várias comunidades tal, e envolvido em tudo. Eu acho que eu fui festeiro, na verdade, das comunidades, tem 51 lá pelo bairro, mas eu acho que fui umas 28, 27, 28, eu e a Vera. Então, por quê? Porque eu acho que na época a gente sempre representou alguma coisa que mexia com as pessoas, né? As pessoas um pouquinho meio acanhada de levar as coisas à frente, a gente ficou aí e fez a diferença. Acredito que foi feita a diferença, sim. Falar um pouquinho da minha mãe. A minha mãe, eu acho que foi a pessoa que me deu o tripé: oração, estudo e ação. A minha mãe parava todos os dias, 1 hora, nenhum filho podia incomodar, porque ela ora da oração dela na capela que o pai fez para ela, na casa. Então ela se fechava e ela rezava por todos. Por quem que ela não conhecia, ela botava a intenção. Uma mulher que morreu rezando. Morreu em oração. Bem, então, em 89, casamos, eu e a Vera. Depois, em 90, tivemos a Verônica. Depois, em 92, o Roberto. E agora, tenho mais um filho chamado Mateus. E eu acho que foi um momento bonito para nós, foi nós conhecer o movimento de Cursilho de Cristandade. Eu diria assim que foi um paradigma importante na vida.
Porque na vida tudo são momentos, tudo são ocasiões, tudo são momentos. E a Odila e o Fiorese estão aí. Tem mais alguém do Cursilho? O Gé? Onde é que está o Gé? Vocês sabem o quanto a gente trabalhou junto nesse movimento, né? A gente saía daqui e ia levar Jesus para o Estado. Levar para as pessoas, tinha condições de ser diferente, de ser alguém diferente dentro da comunidade da onde ele estava. Na verdade, ser um evangelizador de ambientes. Às vezes a gente pensa que evangelizar é só rezar, é a oração. Não. Evangelizar é toda vez que tu dá um testemunho. Isso é evangelizar. Em 1900, então, o mercado foi até 94, o pai ficou mais 95. Mas em 95, então, eu resolvi montar minha construtora. E teve uma outra pessoa que marcou muito na minha vida, que é o pai do Rude e do Ney. Eu estava muito na dúvida para montar essa construtora, eu já vinha com um certo conhecimento, mas o Rude e eles tinham então a construtora. E um dia de manhã, foi lá falar com o seu Raul. Seu Raul, preciso do senhor, quero conversar um pouquinho com o senhor. Ele falou, mas guri, pelo amor de Deus, monta amanhã essa construtora. Eu quero ser teu sócio. Tu monta essa construtora que eu quero ser teu sócio. Então, esse cara me contagiou tanto e me marcou, porque vocês imaginam 95, eu tinha a Verônica com o Roberto com 13 anos e a Verônica com 5, querendo iniciar a minha atividade. Responsabilidade. E eu ouvi ao meu pai, vai te aconselhar com gente mais velha e mais inteligente. E assim a gente foi construindo e montei minha construtora. Graças a Deus, para Caxias do Sul, construí quase 130 mil metros de área construída. Trabalhei no momento que eu achava que era importante e soube parar no momento que achei que não era mais importante, que ia degringolar as coisas. Então, eu acho que também foi momentos marcantes, e se eu contar para vocês todas as ações que foi no tempo da construtora, mas vou contar um episódio que eu acho que é importante isso aí, porque a gente agrega as pessoas. A Vera foi falar com uma amiga dela na relojoaria, e a Vera veio com uma foto de um menino paraplégico. Eu não consegui dormir, de manhã cedo eu levantei, reuni meus funcionários, cada um dava um dia por mês, arrumei mais os 2, 3 amigos, juntamos e fizemos a casa para ele de 75 metros em Galópolis. Vai dizer, o que representa isso? Nada, já passou, família mais, talvez nem lembre mais da gente, mas o importante, minha gente, que fica, e que eu levo comigo, são os sinais que a vida quer me dizer. Para mim, apareceu essa foto, não foi em vão. E os sinais que aparecem na nossa vida, na frente nossa, não é para o outro, é para nós. Por isso que às vezes, Bressan, a gente se torna inquieto, porque a gente vê, muitas vezes eu vejo parte da comunidade num egoísmo enorme. Uma sociedade que ainda tem que aprender muito em se cuidar como comunidade. Hoje mesmo, eu passei para o Odiló, não consigo ver, né? Tem uma rua que os caras estão despejando lixo, não conseguem mais entrar, e o Odiló sempre me responde. Odiló, dá uma olhada nisso aí, porque não pode. Só que eu falei para ele, tem que botar de tocar e a guarda municipal e começar a prender esses caras. Porque não tem outro jeito. Não tem. Eu passei, nessa rua, gente, tinha 20 caminhões de lixo. Mais ou menos isso.
1996, então, a primeira festa da uva. Juliana e Patrícia, onde estão? Juliana e Pati. Nossa eterna rainha, né, Juliana, se tu me permitir. É o exemplo de todas as rainhas, Pati. Recebe aqui minha homenagem. 1996, nós começamos na festa da uva, né, Juliano? Com aquele espacinho bem curtinho e rápido teu, né? Começamos servindo uva nas arquibancadas para as pessoas, acolher as pessoas de fora. Trabalhávamos 3 vezes por semana e sábado e domingo direto. E a Patrícia, a esposa, era namorado, concorria para rainha da festa da uva. Depois nós trabalhamos, bom, eu trabalhei até vou passar um pouquinho, foi até 2006. Então, 2006 é nessa a nossa festa? 16. Foi até 2016, depois eu participei com o SEBEM, aí a Lisete pode contar, porque a Lisete participou de todas as festas e dizia, calma, deixa eu terminar o que eu preciso, calma, tu já quer, eu já pegava, saía do lado e ligava para o cara me consegue isso, porque a Lisete está precisando disso e daquilo. Mas não era, eu não consegui nada, eu simplesmente, o caminho estava na minha frente, eu tinha que aproveitar aquele momento para resolver o problema. E isso foi em 2016 também, quando eu recebi o convite do Edson Nespolo, de presidir, então, a comissão social. Que essa comissão social se tornou uma família, onde o grupo é chamado de nata, os homens têm um grupo chamado de bagaços, e as mulheres têm um grupo chamado de estranhas. Hoje formamos uma grande família, onde fizemos várias ações juntos. Um ano passado, entregamos 1000 e poucas, Juliano, que foi o Juliano que coordenou praticamente isso aí, como é que é, Juliano? As mochilas escolares com todos os ingredientes, todos nós da festa da uva. E outras ações que a gente fez. Então, minha gente, eu acho e tenho certeza que não é nada em vão na vida. Eu tenho certeza de uma coisa, a certeza absoluta que a minha fé me ensinou. A única coisa que Deus vai me cobrar na entrada é o que fizeste com os teus talentos que eu te dei. Teve um que enterrou para receber 1, teve um que deu 5, teve um que deu 7, e recebeu 7, teve que ter 10, mas o que estava com medo enterrou. E ele mesmo disse, eu não vou dizer porque é forte, mas ele disse, forte para esse cara. Então, eu não quero ser ele. Eu quero ser quem esteja na comunidade e não que pense no umbigo dele. Saber que tem pessoas ao redor dele que vivem. Eu participei de política aqui, de prefeito, vereador, já ajudei um monte de gente, mas sabem que o meu fardo também é pesado, porque eu cobro. A gente na vida vai aprendendo algumas coisas, que muitas vezes, mas por que a política? Não quero me meter nisso, minha gente. Eu faço um apelo para vocês. Nós temos que nos envolver na política, minha gente. É um meio de transformação, é um meio do diálogo, onde tudo é transformado. Não tem outro jeito de mudar a nossa sociedade, se nós não começar pelo meio político. Porque o meio político é que vai dar escola para o cidadão. O meio político que vai dar casa para o cidadão. O meio político que vai dar faculdade para o cidadão. Não adianta esperar nos acomodar, né, Walter? Não adianta esperar nos acomodar. É um meio político que vai transformar a nossa comunidade. E precisa ser vereador, precisa ser prefeito, precisa ser deputado para isso? Não. Não precisa ser nada disso. Acho que a gente tem que dar uma sacudida às vezes. 2018, então, na verdade começou em 2015,
junto com o Julinho, Miola, comecemos Juarez de Mori, mais alguém está aqui? Comecemos o Rodrigo, comecemos então aquela função lá na Ser Caxias, um clube que estava praticamente fechando, fechando mesmo, tá? 17 de novembro era o leilão do clube, de 2005. Eu tenho muito orgulho de falar e tenho certeza que todas as pessoas aqui têm muito orgulho de falar isso, porque o nosso clube é um clube hoje saneado, só não tem giro. Talvez são poucos clubes que estejam que nem nosso Caxias está. Eu também ali me empenhei muito. Adoeci. Fiquei doente. De tanto me empenhar. Aí, minha gente, a vida deixa cicatrizes que a gente tem, às vezes tem que... A pessoa que mais me corrigia era o Julinho. Julinho, ele dizia, Beto, pelo amor de Deus, eu estou preocupado contigo, vai devagar. Mas no meio daquele conjunto de pessoas que estavam lá para resolver, e sabendo o que a Ser Caxias representa para Caxias, e sabendo da história do seu Francisco, o homem abriu mão de ser Francisco Stedley e botou centenário, porque ele quis homenagear os primeiros italianos da região. Onde é que numa sociedade de hoje tu vai encontrar isso? Então isso é que me fez virar e ser cada vez mais forte, torcer para essa minha agremiação. Né, Rudi? 2003 também estive lá, junto contigo. Peleia de novo, tentando salvar de novo o clube, e assim vai. Mas eu não vou me alongar muito, eu só tenho que agradecer a minha parceira, que pela lealdade dela comigo, e com tudo isso que eu, às vezes, passo, vereador Bressan, a Vera nunca foi uma pessoa que disse, para. Quando eu fiquei doente, ela entrou. Aí ela disse, chega. Eu tive que ouvir ela, porque eu estava fazendo mal para a minha família. Aí eu recebi a mensagem e disse, chega. Não sei se tem... Eu pedi para botar as frases. Não? Aí tu me quebra. Mas eu quero passar... Vocês sabem que na vida a gente tem que saber recarregar as baterias. Que é importante a gente, às vezes, quando dar uma olhada na vida da gente, e todas as frases, todas as coisas, às vezes, numa leitura que chama atenção, eu gravo. Eu tinha guardado em casa, e praticamente uma vez por semana, é certo, duas, eu leio. Primeira frase que eu levo comigo desde 1985 é: a vida é feita de escolhas. A segunda frase que eu levo comigo é: bom dar quando solicitado, porém melhor ainda é dar sem ser solicitado, por apenas haver compreendido. Líder é aquele que, quando falta luz, primeiro procura o fósforo, depois procura a vela. Lealdade acima de tudo. Só se ama aquilo que se conhece. Nossos talentos são para produzir frutos. Grandes profissionais tornam pequenos os grandes problemas. Fácil é falar. Colocar o sino no gato é para poucos. Sabem a história do gato, né? Quando está bem ruim, está perto para melhorar. Essa frase foi em 1986, quando o Sarney estava querendo prender todos os supermercadistas. Lembra, Adiló? Lá no sindicato, a gente trouxe um cara do Rio para dar uma palestra.
ele veio dizer, e ele disse assim, calma minha gente, quando está bem ruim, está perto para melhorar. Está aí ela desde aquele dia. Prendiam mesmo, caçava boi de helicóptero, para quem não estava, nós passamos uma época que não tinha carne, caçava boi de helicóptero. O Sarney sobrevoava e dizia, mata, pega aquele boi lá para... É difícil hoje contar para essa gente. Lembra, né, Odila? É. O Walter também lembra, né, Walter? As pedras rolam e um dia podem se encontrar. Política é a arte de dialogar. Na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos. Há mentiras cativantes e verdades sem graça. Isto costuma confundir a razão. Não valorizar as pequenas coisas provoca perda de momentos felizes. Eu queria terminar com essa saudação, que pudesse realmente agradecer a todos vocês. Hoje a pessoa mais jovem que está aqui é o Vitor. Onde é que está o Vitor? Já está dormindo? Vitor, beijo do tio Beto, tá? Querido. Obrigado, pessoal. Me sinto muito honrado com a presença de todos vocês. Depois eu acho que o protocolo vai dizer no final que nós vamos, se vocês estão convidados então para nós tomar uma cerveja lá no Felons, daqui um pouquinho, tá? Então, obrigado por tudo. Obrigado, vereador, presidente, obrigado, Felipe, obrigado, Adiló, obrigado por tudo, tá? Convidamos o nosso prefeito Adiló de Domênico que faça o seu pronunciamento. Boa noite, senhoras e senhores. Minha saudação muito fraterna ao Roberto de Lázari, esse amigo de longa data, homenageado de hoje. Quero saudar e agradecer ao presidente dessa casa pela deferência de nos conceder a palavra, porque não é de costume, né? A homenagem é do Legislativo. Obrigado, presidente Velocino. Saudar o nosso vereador Felipe Grimmelmaier, vereador Bressan, proponente dessa justa homenagem. Quero saudar os familiares do Beto, o Álvaro, a Rosane, a Lisete, a Lisandra, Tonico, né? Saudar o Nesplo, nosso ex-presidente da Festa da Uva, também vereador dessa casa por 2 legislaturas. Saudar a Vera, realmente, tu foste uma heroína até hoje para poder segurar esse homem, porque não é fácil. Né? Saudar o sogro do Beto, os filhos, os genros, os familiares, e a todos os amigos que prestigiam esse momento, esta justa homenagem ao Beto, uma família que, Beto, eu gostaria que tivesse aqui hoje, tu sabe quem, né? Teu saudoso pai, o Armilindo, a Nair, que junto com a minha esposa, elas eram quase irmãs, de tão confidentes, e sempre tinham assunto para colocar em dia, era muito difícil o fim de semana que a gente não convivesse. Então a gente teve uma convivência muito boa, muito fraterna com a família do Beto, com o Armilindo, nosso compadre, padrinho do Diego, que visita o Julinho com frequência lá, acho que bate ponta até lá na Bocate, né? Esse é o afilhado do Armilindo de Lázari, que fizeram o curso de sommelier junto, gostavam, e o Beto, o Diego ainda gosta de um vinho, né? Puxou o padrinho. Mas uma família fantástica, onde a gente cresceu junto aqui em Caxias, porque o Armilindo veio aqui para começar a vida, e eu vim de Santa Catarina também com a cara e a coragem.
Fomos sócios numa representada de arroz que nos ajudou muito, né? Porque o Armilindo era extremamente trabalhador, uma pessoa que acho que nunca teve tempo para preguiça. E a gente conviveu todos esses anos. Eu me lembro quando o Mansueto era o prefeito, e nós fomos lá conversar com ele. Ele disse: pode comprar ali na Ernesto Casara que eu vou fazer o calçamento em seguida. E não deu, acho que não estava pronto o prédio, já passou o calçamento. Era uma área totalmente desabitada, tinha cancha de corrida de cavalo ali do Godoy, mas era uma região que tinha tudo para desenvolver e que se desenvolveu, né? Realmente foi um ponto muito bom. A gente se conheceu todos esses anos, convivemos muito tempo com o Beto, e eu me lembro de algumas questões, Bressan, muito pitorescas. Ele queria porque queria uma moto, daí o pai dele comprou uma motinha, levou para casa e disse assim: próxima vez eu vou te levar no Pompeia para tu ver os que estão lá quebrados e aí tu não me fala mais em moto. Esse era o Armilindo, uma pessoa de um coração generoso. A dona Nair, então, assim, fora de série. Quem conviveu com essa família só tinha um problema, né? Tu ia lá, o Armilindo era um churrasqueiro exímio, né? Sabia fazer um churrasco como poucos, e não era tu que escolhia o pedaço, era ele que largava no prato e não tinha choro. E ele comprava o barril de chopp, e às vezes o tempo mudava, porque Caxias, para fazer frio, pode ser qualquer mês do ano. E aí nós começávamos a patinar para dar conta do barril do chopp. Ele chaveava a porta da casa, botava a chave no bolso, e até não terminar o barril, ninguém sai daqui. E os Corteganha era o escudeiro dele, sempre junto conosco. Então foram tempos maravilhosos. Beto, e tu puxou o teu pai, né? O Robertinho também. A Rosane tem um filho que é a cara do Armilindo, né? Então, uma homenagem justa, merecida, não só por ti, Beto, pelo que a tua família representou para Caxias, né? A tua família toda, teu pai, tua mãe, o nono Isaac, a avó, família muito religiosa, de muita fé. O Armilindo construiu a capelinha atrás da casa, né? Eu me recordo até hoje. Então, parabéns, Beto, parabéns, merecido. Eu fico muito feliz de ter podido chegar a tempo aqui. Estava designado o secretário João Uz para me representar, mas a gente conseguiu chegar em tempo, pela amizade com a tua família, por os anos de convivência e de todas as alegrias que a gente conviveu junto com vocês. Meus filhos se criaram junto com vocês. A gente tem laços de afetividade que nunca vão se desmanchar. O respeito, o carinho que a gente tem por vocês, por ti, Beto, pela tua família, não tem... Tu não faz ideia. O Beto me ajudou muito. Em 2012, eu fui candidato a vereador pela primeira vez, e ele foi o coordenador da campanha. Era um verdadeiro espalha-brasa, mas a coisa andava. E não tinha quem não tivesse que se puxar. Foi uma bela campanha, e essas coisas a gente nunca esquece. A gratidão é eterna, e parabéns mais uma vez, Beto. Tu é mais do que merecedor. Hoje, Roberto Antônio de Lázaro, cidadão caxiense. Um grande abraço, muito obrigado. Beto de Lázaro, eu estava aqui conversando em off com ele. Eu tive a honra de conhecer o guri lá em Galópolis, que vocês... O Jean Carlos Bortolotto, isso, né? O guri escreveu um livro com os dedos dos pés. Então, conheço muito bem aquele guri. Só esta ação justificaria já o dia de hoje. Entre várias, uma rica trajetória ali, que já foi falada hoje à noite aqui dentro. Então, em nome dos 23 vereadores que hoje... eu, na condição de presidente, o Felipe e o Bressan estamos aqui, queremos dizer que é muito merecido mesmo. Inclusive o prefeito Adiló estava aqui como vereador e foi um dos que também votaram para essa proposição
muito merecedora, foste muito feliz na escolha. Vereador Bressan, desde lá atrás, quando veio o teu nome, tinha certeza que era merecida. Tive a honra de trabalhar contigo, presidente Nespolo, na Festa da Uva. Espero que a gente consiga resgatar um modelo daquela nossa Festa da Uva, né, presidente Nespolo? Naquele filó lá inesquecível, entre outras ações. Então, a Câmara de Vereadores agradece a participação das autoridades, familiares, amigos, convidados, que muito nos honraram com suas presenças nesta noite. E para encerrar, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Caxias. Conforme combinado anteriormente, então, em seguida, ao finalizar, passamos ali, homenageados, convidados fiquem ali, a gente vai fazer uma foto oficial ali, mas na passagem da tribuna, talvez, se o senhor queira ser repetitivo quanto o pós, a sessão, talvez todo mundo já ouviu. Amém. Vamos nos encontrar então no Fellows lá para tomar uma cervejinha, tá? Nosso coquetel vai ser lá. Agradecendo a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Tenhamos todos uma boa noite. Agora a gente faz um breve intervalo, em seguida a gente retorna com as entrevistas finais com o homenageado Roberto Antônio de Lázari e com o vereador Adriano Bressan. A gente volta já já, não sai daí. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Que tal um novo melhor amigo? O Canil Municipal de Caxias do Sul tem 600 animaizinhos que precisam de um lar, de amor e de companhia. A maioria deles nunca teve a oportunidade de ter uma família.
Acreditamos que há muitos lares na nossa cidade que podem receber nossos doguinhos. Muitas pessoas que podem mudar a vida de um deles e mudar sua própria vida, com o amor e a lealdade de um cão. Por isso, a Prefeitura de Caxias do Sul lançou a campanha Uma Nova Chance. Ter um pet de estimação reduz o estresse, evita depressão e traz felicidade. Muita felicidade. Para você e seu novo amiguinho. Com a campanha, lançamos o Dog Book, com fotos e informações dos pets do canil. Temos ONGs parceiras que vão intermediar as ações. Acesse canil.caxias.rs.gov.br. Olá, estamos de volta. Agora, nesse momento, a gente entrevista o homenageado da noite, Roberto Antônio de Lázari. Como foi para você essa homenagem, esse reconhecimento do Parlamento Caxiense? Boa noite a você, as pessoas que estão nos vendo. Primeiramente, muito honrado, né? É uma homenagem de um reconhecimento que, claro que a gente não espera que isso ocorra, mas que bom que no silêncio, na escuridão, alguém de uma maneira ou outra viu o nosso trabalho. Então eu fico muito honrado, faço isso, vou continuar fazendo por Caxias. É uma cidade que eu aprendi a amar, aqui eu tenho os meus filhos, de tudo que eu participei sempre fiz com muito amor, muito boa vontade, muita dedicação, e fui buscar rebanho para me ajudar. A gente não faz nada sozinho. É muito bonito porque o senhor veio lá de Santa Catarina, né? E a realidade de muitas pessoas que vivem em Caxias do Sul, que elas escolhem Caxias como seu lar, né? E ter esse reconhecimento de receber o título como cidadão caxiense é quase que como se a cidade te abraçasse de volta, né? É verdade, é verdade. Parece, eu me recebendo hoje, eu me senti realmente assim. Eu olhei, essa pessoa não veio, mas eu tinha certeza que ela ia ficar feliz por eu estar aqui, por o que eu representei para ela. Então eu acho que é isso mesmo, se sentir abraçado, a turma toda, tudo. Tudo certo, parabéns para você. Obrigado a vocês e bom trabalho para todos. Obrigada igualmente. Agora, nesse momento, a gente também conversa com o vereador Adriano Bressan, do PTB. Muito boa noite, vereador. Fez essa indicação para o Roberto, né, receber o título de cidadão caxiense. O parlamento tem esse papel, né, de olhar para a comunidade e encontrar as pessoas que merecem os títulos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, por favor. Boa noite a todos. Então, com certeza, a gente sabe que esse título até a gente proporcionou em 2020 e só veio acontecer agora em 2021 pela questão da pandemia. A gente não podia apresentar, né, no ano passado, e foi quando eu fui vereador por 60 dias. E graças a Deus eu sempre considero uma homenagem muito importante essa que os vereadores têm direito no mínimo de um por ano. Porque essas pessoas como o Beto de Lázari, a gente se sente muito feliz de falar dele. Falar de um empreendedor, de um guerreiro, de uma pessoa que veio de outra cidade e acreditou na nossa Caxias do Sul. E é isso que a gente gosta e quer que as pessoas acreditem na nossa cidade, venham somar na nossa cidade e nós possamos aqui dar um título tão merecedor para uma pessoa tão importante que ajuda muito a nossa comunidade. Principalmente esse ano, esses 2 anos, né, de pandemia, Roberto tem uma história aí com os mercados, o mercado que foi essencial no período de pandemia, além da questão de ter os produtos ali, também produzir emprego para a comunidade de Caxias do Sul, né? Com certeza. Nosso mandato a gente sempre se dedicou principalmente ao empreendedor. A gente sabe o quanto é importante o nosso CNPJs que hoje, né, domina a nossa Caxias do Sul. E os mercados foram fundamentais, né, na época de pandemia, né? Também, é claro, os funcionários, principalmente, que não deixaram um dia de se dedicar ao seu trabalho, mas é uma pessoa que sempre entregou um emprego para a comunidade. E o emprego, trabalho e renda é onde a gente está atuando e gosta de dar dignidade às pessoas da nossa cidade.
Uma boa noite, muito obrigada, vereador. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade e com certeza a gente quer ter novas homenagens para pessoas tão importantes que possam conviver conosco. Obrigado. Com certeza, muito obrigada. Boa noite. Gente, a gente vai agradecendo a sua companhia. A gente se encontra numa próxima transmissão. É a TV Câmara Caxias há 20 anos, ligando o Legislativo à comunidade. Uma boa noite para vocês. Tchau.